Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A gente levava uma vida bem simples em Crisólita. Os meus pais trabalhavam na roça e, apesar de todo o esforço, não tínhamos luxo algum. O meu irmão mais velho, o Adão, quando completou 18 anos, foi para São Paulo com o padrinho. E lá conseguiu um bom emprego e meses depois mandou uma carta contando que havia conhecido uma moça. E na mesma carta disse que iria se casar com ela, pois ela estava grávida. E os meus pais? Os meus pais ficaram orgulhosos da atitude dele em assumir uma nova família. Olha, como eles não sabiam escrever, eu fui responsável por colocar no papel tudo o que queriam dizer ao Adão. E meses depois, recebemos uma outra carta do meu irmão contando que o bebê havia nascido morto e que ele estava passando por uma situação muito difícil. Olha, o Adão estava arrasado e nós também ficamos devastados com a notícia. E mesmo assim, os meus pais, com o coração apertado, enviaram palavras de conforto, tentando dar a ele a força necessária para seguir em frente naquele momento tão doloroso. E o Adão, apesar de estar longe, fazia questão de nos manter informados sobre tudo o que acontecia em sua vida. Ele escrevia sobre as suas conquistas, derrotas e dificuldades. Cada carta era uma janela para o mundo dele. E os meus pais, com todo o carinho, sempre respondiam com conselhos e palavras de encorajamento. Olha, era a maneira que encontramos de se fazer presentes mesmo à distância. Bom, os anos foram se passando, até que um dia o meu irmão e a minha cunhada apareceram em casa sem avisar. Olha, e foi uma surpresa enorme. Era a primeira vez que ela nos visitava e todos fizeram questão de recebê-la com muito carinho. A Margarete era uma moça bem simples, sabe? Apesar de ser bastante cuidada. Ela não tinha frescura e comia como a gente sem reclamar de nada. E nos dias que ficou em casa, fez questão de ajudar a minha mãe em tudo. E sabe, ela era de uma humildade que nos cativou ainda mais. E antes de irem embora, eles nos contaram uma grande novidade. A Margarete estava grávida novamente. No entanto, como a gravidez era de risco, eles tinham um pedido especial para os meus pais. Queriam que eu fosse com eles para São Paulo, para ajudar naquele momento tão delicado, sabe? E a Margarete, com todo o carinho, prometeu à mamãe que cuidaria muito bem de mim e que eu seria bem tratada em sua casa. Olha, os meus pais, apesar de relutantes, entenderam a importância do pedido e confiaram na palavra dela e me liberaram para ir com eles para São Paulo. Bem, naquela época, eu ainda não sabia muito bem o que queria da vida. Eu era apenas uma menina de 14 anos, cheia de sonhos, mas sem muitas certezas. E para ser sincera, eu gostava da vida simples que levávamos. Eu amava ouvir as histórias do meu pai depois do jantar. E quando ele acendia o seu cigarrinho de palha e se sentava na porta, balançando a cadeira para frente e para trás. E a mamãe, assim como nós, sentava no chão e juntos deixávamos as horas passarem. Olha, era um momento simples, mas tão cheio de amor e tranquilidade que, se eu pudesse, voltaria no tempo só para viver aquilo novamente.
Mas como não dá, eu sigo em frente. Bom, quando eu cheguei à casa do meu irmão, eu fui recebida com muito carinho. A minha cunhada preparou um quartinho para mim. Ela também me mostrou onde ficavam as coisas da casa, ensinou onde era o mercado, a padaria, a farmácia e até a pracinha onde eu poderia brincar um pouco no fim da tarde. E me matriculou em uma escola próxima. E eu comecei a gostar da vida que eu estava levando. E os primeiros 3 meses na casa do meu irmão foram maravilhosos. Tudo parecia perfeito, mas as coisas começaram a mudar quando um dia eu vi a Margarete conversando com um homem na rua de uma forma que me pareceu bastante íntima demais. E assim que ela percebeu a minha presença, mudou completamente a postura, ficou visivelmente desconfortável e tentou disfarçar. Se despediu do moço, me puxou pelo braço e começou a dizer que eu já estava começando a irritar ela. E a partir desse dia, ela fez da minha vida um inferno. A Margarete começou a me tratar como se eu fosse uma empregada. As ordens vinham de uma forma grosseira, sabe? Sem qualquer consideração. E para piorar, ela começou a inventar mentiras para o meu irmão, dizendo que eu estava me oferecendo aos garotos e que já tinha até ganhado a fama de galinha na rua, o que era uma grande mentira. Mas o Adão acreditava em cada palavra dela. Ele confiava cegamente na Margarete, a ponto de colocar, a mão no fogo. E a situação em casa ficou insustentável. E eu me sentia cada vez mais injustiçada e sozinha. E a Margarete parecia, ficar feliz sempre que via o meu irmão brigando comigo. E uma noite depois da aula, eu parei para conversar um pouco com os meus colegas de sala e de repente o Adão apareceu, visivelmente irritado e sem se importar com quem estava por perto. Ele me puxou, foi pelo braço e me levou para casa. E assim que chegamos lá, ele tirou o cinto e me deu algumas cintadas, dizendo que eu precisava respeitar a Margarete. Ele me ameaçou me mandar de volta para casa caso eu continuasse me comportando daquele jeito. E foi nesse momento que eu explodi. Disse que se fosse para ser tratada daquela forma, eu preferia mesmo era ir embora. E falei, tudo que estava preso na minha garganta. Contei que a Margarete era uma mentirosa e só estava fazendo aquilo comigo porque eu a tinha visto conversando com um homem na rua de forma íntima demais para uma mulher casada. E nesse momento, a Margarete se levantou furiosa e veio, para cima de mim, me chamando de intriguenta e mentirosa. Ela gritava que eu só queria era destruir o casamento deles. E o Adão, sem sequer olhar para mim, mandou que eu fosse para o meu quarto. E eu obedeci. Mas enquanto eu estava lá, eu ouvi os dois conversando na sala. O meu irmão perguntou com uma voz séria, quem era o homem com quem ela tinha falado. E a Margarete jurava que tudo era invenção minha. Ela insistia que não havia homem nenhum e implorava que ele confiasse nela e que ela estava grávida e não poderia ficar passando aquele tipo de nervoso. Que ele desse era um jeito em mim antes que acontecesse algo pior. E no dia seguinte, o meu irmão me chamou para conversar. Ele pediu que eu parasse de falar mal da esposa dele, afirmando que eu estava ali era para ajudar e não para atrapalhar.
E ele deixou claro que do jeito que as coisas estavam, a qualquer momento ele me levaria de volta para Minas Gerais. Olha, aproveitando que ele tocou no assunto, eu disse a ele que se fosse para continuar daquela forma, eu preferia que ele me mandasse de volta para a casa dos meus pais. E o Adão ficou bastante tempo em silêncio e depois pediu para eu ter um pouco mais de paciência porque a Margarete estava irritada por conta da gravidez. Ele tentou justificar o comportamento dela, sabe? Dizendo que ela era uma boa moça, mas que estava passando por um momento difícil e que logo, logo tudo iria voltar ao normal. E pelo jeito que o meu irmão falou comigo, eu tentei ser paciente com a Margarete, mesmo ela sendo tão desaforada, autoritária e mandona. Eu lembrei que a minha mãe sempre dizia que às vezes precisávamos nos fazer de cega e surda para manter a paz. E eu tentava ignorar as provocações dela, segurar a minha raiva e continuar ajudando no que eu podia. Mas dentro estava cada vez mais difícil de engolir tudo aquilo. Enfim, e a Margarete acabou perdendo a criança. E naquele dia, por mais que ela tivesse me tratado mal, sabe, eu senti dó dela. A minha cunhada ficou completamente sem chão. Ela chorava de um jeito que partia o meu coração. E mesmo carregando tanta mágoa por tudo que ela havia feito, eu não conseguia deixar de sentir compaixão. Olha, eu vi o meu irmão tentando consolá-la, mas ela parecia inconsolável. E a casa mergulhou em um silêncio pesado. E por um momento, todas as desavenças ficaram, pequenas diante daquela dor tão profunda. E eu ajudei como pude, sabe, fazendo o que fosse necessário, mesmo sem trocar muitas palavras. Olha, foi um momento difícil para todos nós. Mas a rotina voltou ao normal e a Margarete levantou daquela cama pior do que era. Olha, ela estava ainda mais amarga e difícil de lidar. E uma vez, durante uma discussão entre ela e a própria mãe, eu ouvi a dona Aurora dizer que a Margarete parecia a filha do cão de tão ruim que era. E o meu irmão que estava perto, não gostou nada do que ouviu e logo se intrometeu, defendeu a Margarete, olha, com unhas e dentes, como se ela fosse a vítima de tudo. E ali ficou mais claro do que nunca que não importava o que a Margarete fizesse ou deixasse de fazer, porque o Adão sempre estaria ao lado dela. Ele era cego de amor por aquela mulher, e isso fazia com que ele ignorasse todas as atitudes ruins dela, como se ela nunca tivesse culpa de nada. E então eu escrevi uma carta para os meus pais, explicando que queria voltar para casa, porque não via mais sentido em ficar ali. Olha, eu já tinha feito o que eu podia para ajudar e sentia que estava na hora de voltar. E quando a Margarete descobriu sobre a carta, foi como se acendesse um pavio. E ela começou a me chamar de ingrata, dizendo que eu era um peso e que agora estava falando mal dela para a família. Ela falou tantas coisas ruins sem nexo, sabe? Ofensas uma atrás da outra, mas eu me mantive em silêncio. Eu não queria piorar as coisas, muito menos criar mais problemas com o Adão. E o meu irmão, quando soube da minha carta, insistiu para que eu ficasse, pedindo que tivesse mais paciência com a Margarete.
Mas eu sabia que eu não tinha estrutura emocional para continuar aturando as humilhações dela e aquele jeito autoritário. E apenas disse com toda a sinceridade do meu coração que precisava ir embora, que era melhor para mim. E pedi que ele comprasse a minha passagem de volta e prometi que assim que eu conseguisse um emprego, eu devolveria o dinheiro. E ele concordou. Disse que compraria a passagem para que eu pudesse voltar para casa e que eu não precisava pagar nada, ficaria sendo um presente. Olha, quando meu irmão voltou para casa com a passagem, estava completamente transtornado. Ele viu a Margarete dentro de um carro com um outro homem. Era como se algo dentro dele tivesse quebrado. E ele entrou em casa bufando de raiva. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele pegou uma faca e saiu em direção à rua, determinado a acertar as contas com ela. Olha, eu sabia que se ele fizesse aquilo, a sua vida estaria, arruinada para sempre. E então eu corri atrás dele, implorando para que ele parasse. E quando eu o alcancei, ele já estava a um passo da Margarete, que já tinha descido do carro. Olha, a cena foi assustadora, porque quando a Margarete viu o meu irmão transtornado, ela começou a chorar e pedir para que ele não fizesse nada contra ela. E o rapaz do carro? O rapaz do carro saiu, em disparada, deixando a Margarete sozinha com o meu irmão e comigo, que gritava para que ele não fizesse aquilo e baixasse a faca. E num impulso desesperado, eu pulei nas costas dele, agarrando seus braços com toda a minha força e gritando para que ele largasse a faca. Eu dizia que honra não se defendia com sangue, mas com desprezo, e que ele não podia manchar a própria vida por alguém que não valia a pena. E o Adão então começou a chorar e me abraçou. E foi o tempo suficiente para que a Margarete saísse correndo para a casa dos pais. E depois disso, ele desabou no chão chorando como uma criança. Olha, eu vi o meu irmão não apenas com o coração partido, mas também com a alma destroçada. A Margarete e o Adão acabaram se separando de vez. E ele nunca mais quis saber dela. Foi difícil para ele, eu sei, mas com o tempo ele começou a seguir em frente. Mas houve muitos boatos de que ela já mantinha um caso extraconjugal há anos e que o mais doloroso foi ouvir que muito provavelmente os filhos que ela dizia serem do Adão eram, na verdade, frutos do relacionamento dela com o amante. Bom, eu não voltei para Crisólita. Continuei morando com o meu irmão e logo consegui um emprego também. A vida foi se ajustando e com o tempo a gente passou a mandar dinheiro para os nossos pais para ajudar no que precisassem. E tempos depois eu conheci o Vanderlei, um homem que me fez acreditar no amor como nunca antes. Casamos e eu vivi momentos de muitas felicidades ao seu lado. Construímos uma vida simples, mas cheia de amor e de carinho. No entanto, a vida com a sua imprevisibilidade trouxe uma reviravolta que mudou tudo. Um dia, o Vanderlei estava dirigindo o ônibus da empresa em que trabalhava quando sofreu um AVC enquanto ainda estava no volante. Olha, a notícia me pegou de surpresa e o impacto foi devastador. Ele estava saudável, cheio de planos e de repente tudo mudou. E eu fiquei
completamente abalada, sem saber como lidar com aquilo. A ideia de que a vida em um instante podia virar de cabeça para baixo me deixou em choque. Eu só não me deixei abater ainda mais porque eu descobri que estava grávida. E foi então que, em meio à tempestade, a vida resolveu me dar uma nova razão para seguir em frente. O meu filho Teodoro. E quando ele nasceu, eu sabia que precisaria me reinventar, enfrentar os desafios com mais coragem. E aprendi a me virar sozinha, a ser mãe e a lidar com a dor e as dificuldades de uma forma que eu nunca imaginei. O Teodoro se tornou a minha força, o meu alicerce. Bom, o meu irmão Adão se casou novamente e teve filhos. Os meus pais continuaram morando em Minas Gerais com os meus irmãos, mas sempre que eu podia, eu ia até lá visitá-los. Hoje o meu filho Teodoro está com 22 anos e eu nunca mais me casei, porque para mim tem amores que valem uma vida inteira.